Um abraço, meus amigos. Olha, nós estamos vivendo um momento muito especial do futebol de Uberaba. Há muito tempo que Uberaba e Nacional não chegavam juntos a uma fase decisiva de um campeonato mineiro. E isso já está garantido neste ano de 2015. Na primeira fase da Série C do Campeonato Mineiro, Uberaba e Nacional conseguiram classificar-se aqui na chave do Triângulo Mineiro, mesmo ainda tendo uma rodada de uma forma antecipada. Os dois clubes uberabenses já garantiram suas participações na fase do octagonal final, que vai promover duas equipes para a segunda divisão no ano que vem. Um fato que há muitos anos não acontecia. Aliás, não acontecia de Uberaba e Nacional estarem na mesma divisão. Isso foi muito bom. O Nacional terminou de forma invicta esta primeira fase. O Uberaba tem a oportunidade de terminar em primeiro lugar, porque ainda tem um jogo para ser realizado contra o Coimbra na cidade de Uberlândia. E depois iremos para a fase final, com as duas equipes uberabenses tendo possibilidades de galgarem juntos o retorno à Série B do Campeonato de Minas Gerais. As duas equipes conseguiram manter dois elencos que corresponderam na primeira fase da competição, e nesta terceira divisão o problema maior é exatamente o problema financeiro. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro na atualidade vive problemas, vive crises, dificuldades financeiras. Não é diferente para a cidade de Uberaba, que tem duas equipes disputando a mesma competição. Mas de uma forma bastante satisfatória, como aconteceu, aliás, dentro de campo, Uberaba e Nacional conseguiram montar dois bons elencos, cumpriram todas as suas obrigações e estão chegando a essa fase decisiva com bastante tranquilidade. Hoje eu trago aqui para conversar conosco, para falar a respeito das campanhas de Uberaba dentro de campo e principalmente como os dois tradicionais adversários se viraram nessa primeira fase para cumprir religiosamente todos os seus compromissos financeiros. Os dois diretores financeiros de Uberaba e Nacional, aqueles que cabem a eles talvez a parte mais antipática da administração do clube, que é de estar controlando os recursos, que não são muitos, que tem que controlar o dinheiro, tem que arrumar o dinheiro para pagar isso e para pagar aquilo. O Antônio Carlos Oliveira, o Toninho, tesoureiro, faz tudo no Nacional Futebol Clube, dos grandes responsáveis pela participação do Nacional neste campeonato, e o Wander Antônio, que é também um faz-tudo no Uberaba Esporte Clube. Cuida das finanças e cuida também de outros setores do clube. Toninho, um abraço, um prazer tê-lo aqui e te ver com esse sorriso, todo feliz. O Nacional fez uma bela campanha, terminou invicto. Amor, o prazer é todo meu de estar aqui falando com você, principalmente falando do Nacional Futebol Clube. Isso é um prazer porque a gente atravessou algumas má fases, né? E hoje nós estamos aí já classificado, mais tranquilo. Quem no início parece que não ia nem disputar, e hoje nós estamos aí já tranquilo, já classificado e esperando essa segunda fase e com a possibilidade grande de subir para a segunda divisão. Então é um prazer a gente estar aqui hoje para debater, para falar do Nacional Futebol Clube. Wander, o Uberaba Esporte Clube também cumpriu bem esse papel na primeira fase, com alguns percalços, com algumas dificuldades, teve que trocar a comissão técnica, mas chegou e agora é partir para conseguir a classificação. Moura Miranda, Toninho, telespectadores da TV Câmara, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Como o Toninho falou, da mesma forma o Uberaba Esporte passa por dificuldades, mas dentro de campo nós conseguimos essa classificação e agora no hexagonal é tentar subir para a segunda divisão e alcançar o que a gente almeja no Uberaba Esporte, que é dentro de algum tempo estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Você representa, Wander, tem uma mentalidade nova dentro da diretoria do Uberaba Esporte Clube. É um cara novo que chegou há pouco tempo, mas com seu dinamismo, com seu trabalho, tem mostrado o resultado. E uma coisa interessante que pouca gente sabe, ou muitos não sabem, é o fato que a própria participação do Nacional nessa fase da segunda divisão
teve de alguma forma a sua colaboração. Você foi o diretor do Uberaba lá na reunião da Federação Mineira e você não se opôs que o Nacional viesse a participar. Você se arrepende disso? Acha que foi bom os 2 clássicos que aconteceram justificar essa decisão? Como é que você vê a participação do Nacional nesse campeonato ao lado do Uberaba? É verdade, Moura. Eu fui designado pelo presidente, Leonardo, a representar o Uberaba Esporte na Federação Mineira. E lá tive a oportunidade de recusar ou não a entrada do Nacional no Campeonato Mineiro da 3ª Divisão. Eu não me opus. Por quê? Porque à medida que a gente se torna um diretor, a gente tem que largar o lado torcedor. E o Nacional, apesar de rival, é o nosso ganha-pão. Sinceramente, com o Nacional disputando junto com a gente, a maior renda é no clássico, empolga toda a torcida, toda a cidade. Então, para nós, hoje, que o grupo do G7 que administra o Uberaba Esporte, é muito bom ter o Nacional junto conosco disputando esse campeonato, e tanto na 2ª como na 1ª divisão. Hoje o Uberaba Esporte está com o intuito de se transformar num clube empresa, e um clube empresa tem que visar o lado financeiro, e visando o lado financeiro, o Nacional é nosso companheiro. Toninho, o Nacional decidiu praticamente na última hora, já os 45 do segundo tempo, participar do campeonato. Pelo resultado, por tudo que já aconteceu até agora, valeu a pena aquela velha tese de que o Nacional tem que ser também futebol? Você acha que está prevalecendo e está justificando essa participação? Olha, Moura, prevaleceu sim, porque é o seguinte, quando nós fomos rebaixados, foi um passo muito ruim que o Nacional deu na sua vida, na sua história, porque subiu no ano aos 48 minutos do segundo tempo, um gol de Dalmo, tal. Depois, no outro ano, a gente cai assim, terrivelmente, e o Nacional estava numa tendência, numa crescente muito boa. Então, aquilo lá foi um desânimo para toda a torcida do Nacional. Então, ficou aquela incógnita, disputa ou não disputa, porque nós acabamos, foi com rebaixamento, sumiu o diretor, sumiu o torcedor, sumiu tudo o JK. Então, ficou lá eu, Zezé, Salim, com muita dificuldade, pagando as dívidas, regularizando a situação do Nacional, que hoje está regular, está numa crescente muito boa. Aí veio aquele negócio, disputa a 3ª divisão? Não, vamos continuar na mesmice, vamos cuidar do patrimônio do Nacional. Mas é o seguinte, fizemos um bom time, estamos disputando, estamos classificados, então aquilo lá foi muito bom para o Nacional. O Nacional hoje está movimentado, a torcida vai para lá, toma chopp, faz churrasco, sabe? Então é um negócio diferente, movimenta mais. Nós não podemos ficar na mesmice que estava o JK. Então hoje nós estamos trabalhando, nós temos que agradecer os nossos abnegados, porque a gente bateu de porta em porta pedindo a sua colaboração, e hoje nós temos aí um bom time, estamos classificados, estamos apertados, mas estamos mais ou menos em dia. Tá bom. Ô Wander, o Uberaba teve, ao longo do campeonato, dessa primeira fase, essa modificação, que foi a mudança da comissão técnica. E teve também, como principal fator negativo, ter perdido o clássico para o Nacional. A saída do Luiz Eduardo, do seu entendimento, ela foi diretamente porque ele perdeu o clássico, ou você acha que a saída não foi uma função direta do clássico, mas sim pelo que vinha acontecendo, o rendimento da equipe na primeira fase? Como é que você tem uma visão, como é que você explicaria essa mudança de comissão técnica do Uberaba? Na verdade, o Luiz Eduardo é um técnico muito competente, já mostrou isso tendo acesso de várias equipes. O mais importante, Moura, foi o contexto todo. O time vencia, mas não dava liga, não passava aquela confiança. E aí nós resolvemos, através do diretor Calmon, levou até nós a possibilidade da mudança. E, como eu te disse, o Uberaba é comandado por um grupo de 7 pessoas. Mas antes dessas 7 pessoas definir, nós temos uma reunião toda quarta-feira, onde engloba a diretoria executiva, o conselho fiscal, o conselho deliberativo e torcedores. A gente define
conversa tudo sobre o Uberaba Esporte nessa reunião de quarta-feira. E de lá a gente tira as principais decisões, leva para esse conselho do 7, do gestor, e lá nós definimos. Em votação, votamos e seria melhor a troca do comando técnico. E nisso aí votamos e decidimos que ia mudar e trouxemos o treinador José Humberto Codorna. Tá bom, nós vamos para um rápido intervalo, já nós voltaremos e vamos abordar as questões financeiras de Uberaba e Nacional. Como é que estão os dois clubes? Estão tranquilos? Tem dinheiro para disputar a segunda fase? Vão fechar o ano tranquilamente? Deu para pagar as contas da primeira fase? Tudo isso depois de um rápido intervalo. Olha, o problema financeiro do futebol brasileiro, ele vem da primeira divisão do campeonato brasileiro às últimas divisões dos campeonatos estaduais. O futebol se tornou um produto muito caro ultimamente. A diferença entre os gastos de um clube de terceira divisão de um estado com os clubes do campeonato brasileiro, ela não é tão grande quanto a diferença técnica. E todo mundo sabe que os principais investimentos hoje no futebol são através de patrocinadores que procuram ter, de alguma forma, algum retorno para os seus produtos e para as suas marcas. Terceira divisão é uma exposição muito pequena, mas nem por isso o Uberaba e Nacional deixaram de ter os seus patrocinadores, os seus colaboradores, e estão disputando essas competições, ou esta competição deste ano, com alguma tranquilidade. Ou não é assim, Wander? O Uberaba está certinho com os seus anunciantes, está gastando aquilo que arrecada? Como é que está a questão financeira do Uberaba nesse campeonato? A questão financeira melhorou muito, Moura, através da chegada de alguns diretores que faziam parte do conselho e agora uniu a executiva. Igual o Leomar, José Geraldo, o próprio Luiz Fernando, que é o presidente do conselho, e mais outros diretores. O Rodrigão, o próprio Gustavo Piau, que são os vice-presidentes, o presidente Leonardo. Então, nós buscamos recursos. E com essa chegada nova desse pessoal, aí houve assim, um acréscimo na arrecadação financeira. Por quê? Porque eles trouxeram novos patrocinadores. Hoje, o Uberaba consegue pagar a sua folha em dias, porém, agora entrando nesse hexagonal, como as viagens são mais longas, a gente ainda precisa de uns 2 ou 3 patrocinadores. Tá certo, Toninho. O Nacional também sempre teve esse problema de patrocinador, às vezes aparece um patrocinador extra aí que dá uma ajuda. O grande medo de vocês de participar era exatamente da parte financeira. Quem te conhece e acompanha o seu trabalho sabe que você é daqueles ali que gosta de gastar o que tem para gastar, tem medo de ficar devendo, tem medo de comprometer o patrimônio. Como é que foi essa primeira fase? Correspondeu, a parte financeira deu para te satisfazer e satisfazer o clube? Olha, Moura, é como você disse, eu sou meio assim, mão de ferro. Então nós tratamos lá com muita seriedade, nós cuidamos dioturnamente de tudo, sabe? E a dificuldade é imensa. Mas a gente vai levando, a gente paga um negócio aqui, recebe aqui, paga ali, então não deixa o dinheiro sair pelos dedos. Então nós cuidamos com o maior carinho da finança do Nacional e estamos tentando manter tudo igual, tudo regular. É com muita dificuldade, mas nós temos os nossos patrocinadores, nós temos os nossos colaboradores e eu digo muito, se não é o abnegado nacional, o Nacional não tinha condição de estar disputando. Apesar de nós sermos um grupo muito pequeno, ainda nós temos que procurar mais abnegados. Nós temos abnegados que nós não tivemos tempo de ir ainda conversar com essas pessoas. E agora, para o segundo turno, nós vamos. Graças a Deus, Moura, a situação contábil, financeira do Nacional está regular. Então, nós fizemos a maior parte da nossa arrecadação foi através de boleto bancário. Então é o seguinte, nós fizemos alguns abnegados, fizemos o boleto bancário e isso foi pago nas loterias, no banco, do dia 5 ao dia 10 e aí nós fizemos 4 parcelas.
Agora nós vamos procurar os nossos abnegados para que renova, que colabora com mais 4 parcelas para completar o campeonato, porque realmente é muito difícil. Nós temos os nossos patrocinadores, o dinheiro do patrocinador já acabou e o dinheiro dos carnês, porque às vezes, Moura, você vai tocar no assunto ainda de público, sabe? O público que vai ao estádio para ver a torcida nacional foi a venda de carnê. O que nós fizemos com esse dinheiro da venda de carnê? Essa venda de carnê nós registramos, pagamos transferência, que é um absurdo o que a Federação Mineira cobra dos clubes, principalmente dos clubes da terceira divisão. Tanto faz uma transferência do jogador de milhões do Cruzeiro, como um jogador da terceira divisão. O valor é o mesmo. Acaba sendo o mesmo. Então é o seguinte, eles têm renda no Mineirão absurdas e nós aqui passamos muitas dificuldades e temos que pagar o mesmo preço de uma transferência. Um jogador de Garapava para vir para o Nacional fica em R$ 1.050. Realmente muito caro. Agora, uma coisa bacana que está acontecendo esse ano, que aconteceu nessa primeira fase, é exatamente isso. É a participação dos 2 clubes da cidade. Porque sem o clássico, sem a renda do clássico, talvez o Nacional não chegasse a esse final de primeira fase numa situação tão boa financeiramente. Ô Moura, analisando os 2 borderôs, o Nacional ainda, eu até estava discutindo com o representante de renda, o fiscal de renda, de arrecadação. O Nacional jogou o segundo jogo com a renda do Nacional. Ele deu a metade da arrecadação, sabe, que deu o primeiro jogo. Então é o seguinte, mas foi muito valoroso, porque aquilo ali nós sanamos praticamente a metade da nossa folha, sabe, e fizemos o pagamento, fizemos um adiantamento para que a gente soltasse o pessoal para dar uma descansada com dinheiro no bolso. Então nós fizemos um adiantamento e foi aquele dinheiro da renda que nós fizemos. Agora, eles voltando, nós temos que completar, sabe, já estamos providenciando esse dinheiro para que a gente possa, assim que chegar, fazer o restante do pagamento. Então deu uma aliviada, sabe? E o que eu estava falando, olhando borderô, o jogo do Nacional veio tanta gente a mais do que o jogo do Uberaba, que a diferença aproximou mais de R$2.000 de despesa. Pode fazer os 2 borderô. Veio um fiscal não sei de quê, um fiscal não sei de quê, um fiscal de quê. Achou que deu muito dinheiro no primeiro jogo, e além de tudo, eu sentei com a diretoria, com o presidente nacional e falei assim, olha gente, nós vamos fazer uma organização no clássico para deixar de inveja. Porque é o seguinte, Moura, o torcedor do Nacional vai ao estádio, vê lá um porteiro, um bilheteiro e tal. Por quê? Aquilo lá, às vezes vai um bilheteiro, vai um porteiro, ele é abnegado, ele não cobra nada, sabe? Eu não pago. Então no jogo clássico, eu falei, bom, vai sobrar um dinheirinho a mais, eu vou organizar. Porque é o seguinte, é uma vergonha, Moura, a pessoa que não tem direito de pagar meia, chega lá e compra meia e quer entrar, sabe? Então eu exigi, eu pus bilheteiros, eu atendi muito bem todos os torcedores, tanto do Uberaba como do Nacional, sabe? Até eu tive algumas discussão lá, porque os caras achou que os porteiros com a camisa do Nacional estavam ofendendo o torcedor do Uberaba, mas não é. Aquilo lá foi uma organização que eu quis colocar, foi simplesmente pessoas que o Nacional contratou para que pudesse receber bem o torcedor, que não tivesse fila como não teve, que não tivesse tumulto como não teve, sabe? Então eu cerquei todos os lados para que pudéssemos fazer uma boa organização. A imprensa foi toda cadastrada, toda com crachá, certo? Quem foi para a tribuna de honra foi todo com as suas credenciais, sabe? Não teve sapo, porque é o seguinte, o Uberabão tem uns caras lá que acham que é dono do Uberabão. Eles chegam, vai entrando, não quer nem saber quem é o mando de campo, sabe? Então não quer nem saber. Então é o seguinte, eu pus segurança para entrar, eu pus identificação para entrar, sabe? Houve um acordo entre o presidente do Uberaba e o presidente nacional, foi cumprido à risca, sabe? Diz que teve tumulto, até eu quero pedir desculpa pelo ocorrido com o doutor Constantino, que é uma pessoa maravilhosa, é um irmão de fé da gente, e então
o ocorrido que teve lá não foi nada contra o doutor Constantino, foi sim. Quando houve o clássico do Nacional, o primeiro clássico, que o Uberaba foi o mando de jogo, nós, a diretoria, pagamos o ingresso das esposas dos jogadores. Nós compramos e foram lá. Então é o seguinte, no clássico, que é mando de jogo nacional, vai entrar o de acordo, os 10 convidados da diretoria do presidente do Uberaba Esporte. Então foi isso. E chegou na hora, houve um mau entendimento. Então eu quero pedir desculpa, certo? O do ocorrido com o irmão Constantino Calapodópolis. Então foi o seguinte, excesso de zelo e excesso de organização. Tá bom. Wander, o primeiro clássico do Uberaba Nacional, que foi do mando de campo do Uberaba, foi uma festa, né? Foi. Eu acredito que aquilo serviu para revitalizar o torcedor do Uberaba. Com certeza. Igual o Toninho mesmo falou, o único jogo que deu renda para o Uberaba Esporte foi o clássico. Deu lucro. Que deu lucro. Que a renda deu lucro, isso. Porque a federação leva 70% da renda. Então, é muito difícil tocar o futebol dessa maneira. Então tá. Nós vamos, inclusive, daqui a pouco abordar a questão da segunda fase, os 2 clássicos, né? Para ver como se pode fazer. O torcedor está motivado. Logicamente que o torcedor gosta disso. E ele está muito motivado. E ele vai comparecer ao Uberabão e vamos ver como o Uberaba e Nacional poderão fazer para melhorar ainda mais. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos para falar como será o Uberaba, como será o Nacional na fase decisiva desse Campeonato Mineiro. Quanto custa para se fazer um jogo oficial no Uberabão, numa competição da Federação Mineira de Futebol? Wander, quanto custa para o Uberaba jogar no Uberabão? Ele tem que ter uma renda, um lucro mínimo de quanto na sua renda para pagar todas as despesas? As despesas, Moura, giram em torno de 7 mil a 8 mil reais cada jogo. Todas as despesas do jogo. Isso. E, inclusive, a Federação Mineira agora está mandando árbitro da FIFA, da CBF, para poder... Que é uma cota diferente. Uma cota muito maior. Então, um público aí de 1.500 pessoas, que é a média, exceto no clássico, dá em torno aí de 8 mil, 9 mil reais, ou seja, a renda toda vai para a federação. Para pagar as despesas. Para pagar as despesas. Toninho, o Nacional muda muito o valor desse jogo? É mais ou menos idêntico, porque pode mudar, porque a folha de pagar, existe 3 folhas. A folha da federação, a folha interna do Uberabão e a folha que a gente coloca porteiro, bilheteiro, sabe? Quadro móvel. Mas são 2 quadros móveis, que é a responsabilidade toda do Nacional, e o quadro móvel da Federação Mineira. Então o valor é mais ou menos idêntico. Esse último jogo do Nacional, que o Nacional fez contra a equipe do Ituiutabano, ele deu para pagar as despesas ou deu prejuízo? Não, deu prejuízo. Foi um cheque de um valor de 4.300 e alguma coisa de débito. O Nacional teve que mandar para a federação. Agora, Moura, fala assim, houve um débito de 4.300. Aí fala assim, não, mas teve mais de 500 pessoas. Por quê? Os carnês que nós retiramos aquele dinheiro, registramos nosso jogador, registrou o nosso time, nós já gastamos no início do campeonato. Então o quê? Agora é a parcela, a gente vai ter que retornar, a gente tem que pagar para a federação, sabe? E acontece o seguinte, existe também uma quantidade de ingressos que a federação doa para os clubes, sabe? Então existe isso. E nos 2 primeiros jogos, Moura, a gente querer ser transparente, fazer os negócios tudo de forma correta, o Nacional foi prejudicado. No primeiro jogo, com 1.860 que eu tive que pagar em dinheiro, e o segundo jogo, o primeiro com R$1.030, o segundo com 1.860. Por quê? Eu não coloquei os ingressos que veio de subsídio da federação à venda. Eu deixei os ingressos para trocar. Para trocar através do preço. Ela mudou o sistema. Aí ela me cobrou os carnês e eu perdi a venda dos subsidiários. Então foi onde. Aí agora o que eu faço?
Primeiro eu vendo os subsidiados para depois eu vender o normal. Então o que ocorreu no último jogo? Eu vendi somente os subsidiados e não vendi nenhum válido pela federação. Aí o que ocorreu? Só, mas como? Tem público e não tem ingresso vendido? Aí eu tive que pegar do subsidiado e pagar em dinheiro. Ô Wander, o Uberaba conta esse ano com sócio torcedor. Esse sócio torcedor tem ajudado, é importante a participação desse sócio torcedor. Muito. Ele tem contribuído, tem pagado lá a sua mensalidade? Muito. Em termos de 80% a 90% estão em dias, isso aí ajudou muito. Ajudou quando a gente contrata o jogador, tem que fazer o registro, né? Geralmente você tem que pagar as passagens para eles virem. O Uberaba ainda não estava assim, todo preparado para receber essa quantidade de jogador. Tivemos que gastar com hotel, comprar camas, essas coisas, colchões, essas coisas. Pagar dívidas do campeonato passado. Pagar a dívida do campeonato passado. Então o sócio-torcedor ajudou muito, muito mesmo, viu, Moura? Tal qual os patrocinadores, a nossa fonte de renda esse ano foi o sócio-torcedor. Ajudou bastante. Muito, ajudou bastante. Olha, um fato realmente interessante, que muita gente às vezes passa até despercebido, me parece que com as campanhas dos clubes vão sendo boas, os clubes vão se classificando, eles vão se aproximando até de um retorno à segunda divisão, mas a gente nota que os tesoureiros começam a ficar realmente preocupados com essa boa sessão técnica. Por quê? Esperamos que isso aconteça. Todos nós estamos torcendo que o Uberaba e o Nacional subam para a segunda divisão. Só que eles subindo para a segunda divisão, o espaço de tempo para montar time, para disputar a segunda divisão e para fazer campanhas financeiras é muito curto, né, Toninho? Então, a gente sente isso. Você vai tendo prazer em ver o time subindo e, por outro lado, vai perdendo o sono em saber que tem que montar um novo time, tem que arrumar uma nova fonte arrecadatória para a fase da disputa do ano que vem. Olha, Moura, é o que nós, todas as reuniões que nós fazemos no estádio JK, a preocupação é a mesma. O Nacional, eu tenho certeza que é um time viável, sabe? É um grande patrimônio, mas se for para trocar o seu patrimônio e o time de futebol, não tem condição, sabe? O Nacional é um time que já está passando da hora de parar de passar o chapéu. O torcedor, o abnegado nacional já não aguenta mais. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer algo que o Nacional seja sustentável. E eu acho que ele é, sabe? Por quê? Hoje ele está com toda a sua documentação, sabe? Nós temos uma verba do deputado Tony Carlos que nós vamos tentar buscar em Belo Horizonte, só está faltando o projeto. Essa verba é para quê? Aplicar onde? É em construção. É em construção. Então nós vamos tentar fazer uma concentração, porque o Nacional hoje ele já tem um aparato muito bom, ele tem uma mobília, ele tem uma casa, sabe? Ele tem uma cozinha montada. Fazer um novo centro de treinamento fazer não está no planejamento, não? Está. O Nacional hoje, com a colaboração do ex-presidente, o presidente eterno Salim, todos os jogadores que estavam no hotel, ele emprestou uma casa para a gente, está muito confortável os jogadores, sabe? Então, o Nacional hoje está bem estruturado, bem de pé no chão, com uma grande equipe, uma grande comissão técnica. E o Nacional deu muita sorte nesse sentido, nesse quesito, sabe? E realmente a parte da folha de pagamento, de transporte para as viagens, de alimentação para as viagens, é que a gente está tendo um pouco de dificuldade. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Ô, Wander, o Uberaba vive uma situação realmente complicada, porque ele está ao mesmo tempo, né, quitando dívidas do campeonato passado, pagando o custo desse campeonato e já pensando no campeonato do ano que vem, porque pelo menos lá na cabeça dos 7 gestores do Uberaba ele vai subir. Como é que é fazer esse arranjo aí, fazer esse controle financeiro? Não é fácil, Moura. Tem que ter muito jogo de cintura. A gente passa noites sem dormir. A gente faz no mínimo 3 reuniões semanal no Uberaba Esporte.
Porque, igual você falou, a gente tem que pagar a dívida do passado, tem que manter a folha de pagamento em dia e já tem que pensar no futuro. Por quê? O intervalo, a gente subindo, que é o que a gente espera é em torno de 60 dias. Você já tem que mudar, você vai gastar mais, a folha praticamente vai dobrar e nós temos que já capitalizar recursos para o início do ano que vem. Não é fácil, é complicado. Para a disputa agora dessa fase final, Toninho, você já tem alguma preferência, o Nacional já tem alguma preferência do posicionamento do clássico? Se é melhor fazer a primeira rodada e a última, se é melhor jogar no meio, qual que é o pensamento? Vocês vão reivindicar o que na federação para essa tabela da fase final? Olha, Moura, nós ainda estamos em discussão, porque o Uberaba levou vantagem na primeira fase, sabe? Parece que teve muito envolvimento, muito tempo fora do clássico, sabe? A única coisa que o Nacional levou vantagem foi ganhar o primeiro clássico e empatar o segundo. Então nós já saímos com 4 pontos na frente. Isso foi uma beleza para o Nacional. Isso superou a parte financeira. Porque a parte técnica, vencendo um clássico e empatando o outro, eu acho que supera qualquer parte financeira. E é o seguinte, agora fica uma motivação para o segundo clássico, né? Esperamos que a sorte nos acompanhe. Seja um primeiro, porque se você reivindicar da federação para o primeiro clássico seu mando de campo do Nacional, você pode pegar os clubes ainda mornos e o último clássico ser um clássico decisivo. Né? Então, você corre o risco de pedir para ser o último e o primeiro, às vezes, ter alguma motivação e o último já tem um time que não esteja tão bem, esteja disputando. É um negócio meio da sorte. Não, né? isso aí é muito de sorte, porque nós temos que... Já pensou, a final parece que vai dar 28 de novembro, uma disputa de Nacional e Uberaba, no Uberabão, para ver quem sobe. O Uberabão não vai suportar o público. Vai voltar a ter um público certo? realmente. Sabe? Então, e se a gente jogar o primeiro clássico? O Nacional ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo. E agora veio o terceiro clássico. Será que a torcida do Uberaba vai fazer o que ela fez com o Nacional, boicotar? Por isso que eu quero fazer uma pergunta, viu, Wander? O Toninho está enganado, a torcida não boicotou o jogo. Inclusive, 70% da torcida no jogo era do Uberaba Esporte. Mas largando a rivalidade de lado, eu sei que a princípio pode não ser muito interessante para o Uberaba, mas fazer os dois clássicos com renda dividida não pode ser uma boa financeiramente para as duas equipes? O que você pensa? Você como um diretor do Uberaba. Eu sei que tem muita gente do Uberaba que não quer nem saber disso. Mas qual é a sua opinião? Você acha que pode ser bom? Isso é um caso a ser estudado, levar para a diretoria, votar. Possibilidade sempre existe, mas eu não acho viável, não. Acho que a torcida do Uberaba é 70%, a do Nacional é 30%, e para a gente acho que compensa mais. Mas se os clássicos, se a renda for de um e a renda for do outro, vai ser mais ou menos a mesma proporção. Então, mas o nosso intuito é terminar em primeiro lugar e não dar essa opção para o Nacional de escolher. Nós que vamos escolher que hora que vai ser o nosso jogo. Toninho, você acha que é possível essa questão de fazer renda dividida? Pode ser uma boa? Você prefere que cada um tenha seu jogo? Moura, eu acho o seguinte, o Uberaba cuida da situação deles, o Nacional cuida da nossa. Sabe, eu acho que... E lá dentro do campo, quem puder mais, chora menos. Tá bom. Tomara que seja realmente, os dois próximos clássicos sejam tão bons quanto foram os dois primeiros. E eu, particularmente, torço para que os dois subam. Né? Não, Moura, é o seguinte, eu torço muito para que seja um clássico muito bom, sabe? Que seja tranquilo, que seja o clássico da família. Porque a gente tem que voltar a família para o estádio Uberabão, sabe? Tanto o torcedor do Nacional como o torcedor do Uberaba tem que voltar, apesar que nós precisamos fazer uma melhoria também no estádio Uberabão, sabe? Gramado tá ruim, não tem conforto, sabe? Mas o torcedor da cidade de Uberaba merece, sabe? Merece um clássico bom, um clássico tranquilo, um clássico saudável, sem encrenca, sabe? Então eu acho que como foi o último, sabe? O primeiro também foi muito bom, só teve uma desavençazinha lá, mas que a torcida tenha a cabeça no lugar e faça transcorrer tudo normal, porque o futebol mexe com a cidade, mexeu com a cidade, o clássico foi muito bom, revitalizou tanto o futebol do Uberaba Esporte como o nosso, sabe? Porque eles falavam, o Nacional tá morto, tá isso, tá aquilo. Então é o seguinte,
Foi muito bom ter o clássico nessa terceira divisão, foi muito bom ocorrer, e melhor ainda, saímos com os 4 pontos. Pois é, e agora para a segunda fase? O Nacional tem como grande conquista nessa primeira fase os 4 pontos. O que o Nacional tinha que ganhar, ele já ganhou. Agora a gente deixou para ganhar na hora de subir. Então, e nós não vamos contentar com 4 pontos, igual o Nacional contentou no início, não. Nós vamos ganhar os 6 pontos. Moura, eu gostaria de agradecer muito aqui nosso patrocinador, nosso torcedor, todos os abnegados, porque sem eles o Uberaba Esporte não estaria onde está. Ok. Muito obrigado, Toninho, muito obrigado, Wander, muito obrigado a todos. Olha, o futebol de Uberaba está voltando a ser o que era. O que foi na década de 70, o que foi na década de 80, o Uberaba e Nacional fortes, estão classificados para a próxima fase, foi muito bom isso. Esperamos que isso realmente aconteça agora na fase decisiva, que os dois possam se degladiar, como sempre fizeram, mas que no final, quem sabe, o Uberaba seja premiada com o Uberaba e Nacional subindo para a segunda divisão, para o ano que vem a gente ter mais clássicos entre o Uberaba e Nacional e clássicos da segunda divisão, quem sabe a caminho da primeira divisão. Muito obrigado a todos, nós ficamos por aqui, voltaremos na próxima semana, já na expectativa de Uberaba e Nacional iniciarem suas participações da fase final do Campeonato Mineiro da terceira divisão. Um abraço a todos e até a próxima.